Ensinamentos ocultos da Bíblia. As filhas de Zelofeade. Nos é contada uma história no livro de Êxodo sobre 5 mulheres que criaram uma mudança significativa. Era o 40º ano desde o êxodo do Egito, pouco antes do povo judeu entrar na terra prometida. Moisés foi informado por Deus que a distribuição do território de cada tribo seria determinada, entre outros fatores, através de um sistema de loteria. Cada homem na tribo receberia um pedaço de terra dentro do território de sua tribo. Quando o homem falecesse, seu filho herdaria sua propriedade. Isso garante que cada lote permanecerá dentro da família para a qual foi inicialmente designado. Filhas de Zelofeade. Números 26, verso 2. Faça um censo de todos os machos na congregação dos filhos de Israel, a partir de 20 anos para cima, pelas casas de seus pais, todos em Israel que são capazes de ir à guerra. Como parte da lista dos vários clãs, vemos que Zelofeade não teve filhos, apenas filhas. Números 26, verso 33. Zelofeade, filho de Hefer, não teve filhos, apenas filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Zelofeade foi um dos homens que saíram do Egito rumo à terra prometida sob a liderança de Moisés. Muitos desses homens morreram no deserto. Depois que Zelofeade faleceu no deserto, suas filhas estavam preocupadas que talvez não tivessem direito a uma parte da terra. Como resultado, buscaram assistência de Moisés. Quando as filhas de Zelofeade estavam crescendo, as mulheres não tinham a liberdade de assumir as posses de seus pais. Então, essas mulheres estavam em uma situação difícil. Então, as 5 filhas de Zelofeade, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das tribos de Manassés, que era filho de José, aproximaram-se com um pedido. Esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas ficaram diante de Moisés, Eleazar, o sacerdote, os líderes e toda a congregação da entrada da tenda da reunião, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre aqueles que se reuniram contra o Senhor na companhia de Corá, mas morreu por seu próprio pecado, como todos aqueles que se rebelaram em Cádiz e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria ser removido de sua família, porque não teve filho? Dê-nos uma possessão, terra entre os irmãos de nosso pai. Então, Moisés apresentou o caso diante do Senhor. Números 27, versos do 1 ao 5. As filhas de Zelofeade eram exemplos de pessoas corajosas que se apresentaram para aceitar uma herança pela fé. Elas disseram: Por que o nome de nosso pai deveria ser removido de entre sua família? As filhas de Zelofeade levantaram uma preocupação sobre sua herança. Como Zelofeade não teve filhos para assumir sua terra e dar continuidade ao seu nome, negar a herança às únicas pessoas relacionadas a ele eliminaria seu nome. Tradicionalmente, quando havia filhos nascidos em uma família, a propriedade do pai era dividida entre seus filhos após sua morte, o filho mais velho recebendo o dobro em relação aos seus irmãos. Deuteronômio 21, versos do 15 ao 17. Se um homem tiver 2 esposas, uma amada e outra não amada, e ambas, a amada e a não amada, lhe derem filhos, e o filho mais velho pertencer à esposa não amada, então no dia em que ele distribuir sua propriedade entre seus filhos, ele não pode tratar o filho da esposa amada como o primogênito no lugar do filho da esposa não amada, o verdadeiro primogênito. Em vez disso, ele deve reconhecer o filho da esposa não amada como o primogênito, dando-lhe uma porção dobrada de tudo o que ele possui, pois ele foi o começo de sua força. Do poder gerador, para ele pertencem os direitos do primogênito. Então, Moisés apresentou o caso diante do Senhor. Diante de um grande desafio, Moisés respondeu como deveria, buscando a Deus, a sabedoria de Moisés. Vemos também a sabedoria de Moisés aqui. Se este fosse um líder que não buscasse a voz de Deus, ele poderia facilmente ter ignorado as filhas de Zelofeade.
Este não deve ter sido o único momento em que Moisés trouxe os casos das pessoas a Deus. Definitivamente, este é o coração de um líder justo. Um comentarista popular da Bíblia observou: pois era um caso difícil, e embora a alegação delas parecesse razoável, ainda assim Moisés mostrou sua humildade e modéstia ao não decidir por si mesmo sem a direção particular de Deus. Esses versículos também dão uma indicação de como a lei de casos pode ter operado em Israel. As leis gerais seriam promulgadas e então exceções legítimas ou considerações especiais seriam trazidas aos anciãos e talvez até a Moisés. Ele aguardaria então uma decisão do Senhor. Números 27, versos do 6 ao 8. Então o Senhor disse a Moisés: o pedido das filhas de Zelofeade é justificado. Certamente lhes darás uma possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e transferirás a herança de seu pai para elas. Além disso, dirás aos israelitas: se um homem morrer e não tiver filho, transferireis a herança dele para sua filha. Parece que Deus ficou satisfeito quando as filhas de Zelofeade apresentaram suas preocupações a Moisés. Como resultado, Deus anunciou que se um pai não tivesse filhos, sua herança seria repassada para suas filhas. Isso representou uma mudança significativa na lei de herança da época e demonstrou a justiça de Deus e sua consideração por todos os seus filhos. Até mesmo lemos a frase dar-lhes. Em hebraico, a palavra é masculina para indicar que as mulheres nessa situação deveriam desfrutar do privilégio do homem e que a Canaã celestial, da qual isso era um tipo, não pertencia menos às mulheres do que aos homens. A lei da herança. Essas leis foram criadas com a expectativa e a crença de que a terra de Canaã seria herdada. Isso foi apenas uma questão para as filhas de Zelofeade, porque eram mulheres de fé que realmente acreditavam que Israel possuiria a terra de Canaã. O caso das filhas de Zelofeade ajudou a esclarecer a lei da herança para o povo de Israel. Devido à decisão em relação às filhas de Zelofeade, as mulheres foram incluídas na lista de herdeiros elegíveis de propriedades. A ordem de herança era a seguinte: filho, filha, irmão, tio paterno e parente mais próximo dentro do clã. Não era permitido transferir propriedade fora da própria tribo. Em Números 36, ouvimos falar novamente das filhas de Zelofeade. Desta vez, foi em relação a quem eles poderiam se casar. Um problema potencial se apresentou. Se as filhas que agora possuíam terras se casassem com homens de outras tribos, elas se uniriam à tribo de seus maridos e levariam consigo a terra de seu pai. Deus deu um remédio simples para o que poderia ter sido um grande problema. Deus instruiu que as filhas de Zelofeade poderiam se casar com quem quisessem dentro do clã tribal de seu pai. Números 36, verso 7. Portanto, nenhuma herança dos israelitas será transferida de tribo para tribo, pois cada israelita manterá a herança da tribo de seu pai, ancestralidade tribal. Nenhuma herança deveria passar de tribo para tribo. As 5 irmãs obedeceram a esta decisão e se casaram com seus primos do lado do pai. Números 36, versos 10 ao 11. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés, pois Macla, Tirza, Hogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, casaram-se com os filhos dos irmãos de seu pai. Ao longo da Bíblia, Deus mostra uma preocupação especial pelas viúvas e órfãos. Lemos repetidamente como Deus faz provisões especiais para eles, assim como fez para as filhas de Zelofeade. Deus é o pai amoroso de todas as crianças que ficaram órfãs. O Salmo 68, verso 5 nos diz: o pai dos órfãos e juiz e protetor das viúvas é Deus em sua santa habitação. O objetivo dele é mostrar misericórdia, cuidado e proteção aos órfãos. E porque essas crianças esperando são essenciais para ele, elas deveriam ser essenciais para nós como sua igreja. A justiça é uma parte fundamental do caráter de Deus, como nos é mostrado na Bíblia.
Porque até mesmo uma criança que não conhece o amor de uma família é uma grande injustiça, e existem milhões de crianças vivendo nessa realidade. Justiça, Deuteronômio 10, verso 18 diz: Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Além disso, o Salmos 10, verso 14 diz: Mas tu o vês, pois atentas para o trabalho e a dor, para retribuíres com a tua mão. A ti se abandona o desamparado, tu tens sido o protetor do órfão. Deus promete segurança e auxílio para aqueles que não podem se proteger. Ele também nos pede para fazer algo a respeito. Deus convida a todos a desempenharem seu papel na busca da justiça. Genealogias raramente mencionam mulheres. O princípio de liderança masculina dentro das igrejas foi mantido pelos apóstolos. 1 Pedro 3, versos 1 e 2 diz: Do mesmo modo, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que mesmo se alguns deles não obedecem à palavra, possam ser ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, observando a conduta casta e respeitosa de vocês. O adorno delas não seja exterior, o frisado do cabelo, o uso de joias de ouro ou a moda dos vestidos, mas o homem oculto do coração, no incorruptível adorno de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A importância de suas ações não pode ser exagerada. Elas se aproximaram da entrada do tabernáculo, que servia como o local para as reuniões dos líderes e, mais notavelmente, o lugar onde o juiz de toda a terra residia. Elas buscaram a proteção de Deus, que era conhecido por defender os direitos dos vulneráveis, garantindo que tivessem um lugar legítimo na terra. Isaías 5, verso 8. Ai daqueles que ajuntam casa a casa e lote a lote, até que não haja mais lugar, para que vivam sozinhos no meio da terra. Coragem. O apelo feito pelas filhas de Zelofeade conquistou para elas a justiça, e uma lei permanente foi dada a Israel para defender outros que estivessem em situações semelhantes. Isso não foi um detalhe incidental na vida de Israel. A significância espiritual dessa questão é imensa. Canaã era a pátria onde Deus estabeleceria comunhão com seu povo. Se alguém fosse excluído, ficaria fora da comunhão com Deus. Canaã não era apenas um lugar para viver, nem era apenas um mero símbolo da nova terra e da nova Jerusalém. Através do ensinamento que seria adquirido aqui, homens e mulheres entrariam no reino de Deus. Portanto, isso não era uma questão trivial. Essas mulheres estavam informadas, mas mais importante, eram corajosas. Elas trouxeram corajosamente seu caso a Moisés. Moisés, que era um servo humilde e manso de Deus, não as afastou nem menosprezou suas reivindicações, mas também apresentou o caso ao Senhor em oração. É por isso que realmente precisamos de coragem. Na verdade, deveria ser uma de nossas maiores necessidades, se verdadeiramente esperamos enfrentar obstáculos e vencer. Na Bíblia, a coragem também é chamada de bom ânimo, como em Marcos 6, verso 50. A palavra grega traduzida como coragem e bom ânimo significa literalmente audácia e confiança. Na Bíblia, coragem é o oposto do medo. Quando Deus nos ordena a não temer, a ter bom ânimo e a ter coragem, Ele está sempre ordenando contra o medo, que é o oposto da coragem. Lucas 12, verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Nessa grande promessa está a base de nossa confiança, nossa coragem e nosso bom ânimo. Embora poucos detalhes sejam dados sobre as irmãs em si, a leitura cuidadosa das fontes retrata mulheres inteligentes e piedosas. O nome de duas das irmãs, Noa e Tirza, tornaram-se nomes populares em Israel. Palavras ousadas, cheias de fé e corajosas, descrevem perfeitamente essas inesquecíveis filhas de Zelofeade. Pai,
Sabemos que seu coração se alegra quando vencemos, porque nossa vitória sobre os desafios que enfrentamos mostra ao mundo sua realidade, e podemos perseverar com tenacidade e não desmoronar diante dos obstáculos. Assim como as filhas de Zelofeade, perceberemos que Deus é capaz de nos capacitar a viver como vencedores, emergindo vitoriosos. Por favor, nos capacite a permanecer firmes quando somos desafiados e ajude-nos a sempre olhar para Jesus, aquele que triunfou sobre terríveis provações e maldade. Agradecemos pela sua graça, que é sempre suficiente para nós. Em nome de Jesus, a coragem nunca nos faltará. Que a coragem das filhas de Zelofeade, a justiça buscada diante de Moisés e a profunda fé que as guiou sirvam como inspiração para todos nós. Assim como elas, que possamos enfrentar os desafios com audácia e confiança, buscando sempre a justiça e agindo em nome daqueles que não podem se defender. Que a oração que elevamos seja como um eco constante, recordando-nos de que, diante das adversidades, a coragem nunca nos faltará. Que em nossas jornadas possamos trilhar os caminhos da justiça, do cuidado ao órfão e da proteção ao vulnerável, mantendo-nos resolutos em nossa fé. Que a graça abundante de Deus continue a nos guiar, e que o amor e a compaixão por aqueles que necessitam estejam sempre em nosso coração. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.